De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Meus irmãos, muitos já ouvimos da oração que o Senhor nos ensinou. E esta manhã, de maneira especial, aconteceu algo curioso, porque quando nós paramos o carro aqui à frente da igreja para chegar e preparar tudo para este culto, a Ana Catarina, ao sair do carro, virou-se para mim e disse assim: Pai, por que nós chamamos a Deus Papai do Céu? Por que nós chamamos a Deus Papai do Céu? E é curioso, não é? Porque nós ensinamos os nossos filhos desde pequenos a orarem Papai do Céu. Só que nós fazemos uma coisa também, e procuramos fazer uma coisa, para que eles percebam, é que quando nós oramos Senhor Deus e Pai. Nós não oramos, mesmo a orar com eles, não oramos Papai do Céu. Nós deixamos que eles chamem a Deus Papai do Céu, mas nós oramos Senhor Deus e Pai. Então isto aconteceu com o Álvaro. Nós lembramos ainda aquele dia em que nós falamos, vamos orar, antes de dormir. E então o Álvaro foi começar a orar e ele, ao invés de dizer aquela noite, Papai do Céu, ele disse, Senhor Deus e Pai. E então ali nós percebemos que havia tido já uma mudança. Ninguém nunca precisou dizer a ele que ele deveria orar a Deus, a dizer Senhor, Deus e Pai. Simplesmente o ensinamos Papai do Céu e orávamos com ele. E então uma noite ele começou a orar Senhor, Deus e Pai. Ou simplesmente Deus. A mesma coisa já aconteceu com a Laura. Nós também ensinamos a orar a Papai do Céu. E então, um dia também, quando fomos orar, ela, ao começar a oração, ela falou, Senhor Deus e Pai. E então, ela mesma riu-se, os irmãos conhecem a Laura, sabem como ela é, e ela mesma, ao dizer isto, riu-se, porque ela mesma percebeu que foi diferente e ela fez de propósito, ela quis dizer, eu agora já estou a deixar de ser uma criancinha pequenina que não percebe muita coisa, já começo a perceber mais e já me relaciono com Deus de uma outra maneira. E hoje a Ana, ao sair do carro, disse, Pai, por que nós chamamos a Deus Papai do Céu? E a minha resposta para ela foi exatamente sobre este texto. Eu disse, porque foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele disse que nós deveríamos chamar a Deus Pai, Papai. E Ele é o Papai que está no céu, porque o teu Pai aqui sou eu. Mas Deus é o nosso Pai. Em Jesus podemos orar e chamar a Deus Pai. E nós, quando estudamos de maneira mais aqui detalhada, os irmãos vão se lembrar, nós estudamos quase que aqui palavra por palavra, porque, por exemplo, houve um domingo onde nós estudamos simplesmente o Pai e o que isto significava. Se os irmãos depois quiserem relembrar, isto tudo já está disponível lá no YouTube da igreja. Eu mesmo tenho voltado e revisado. Porque é tão importante, este começo do capítulo 11 é tão importante como um bloco, não só esta perícope, mas tudo o que vem a seguir. Porque é interessante, porque nós lembramos, e o capítulo começa, Jesus está a orar. Jesus está a falar com o Pai. Jesus está a relacionar-se com o Pai. E os discípulos veem o resultado, eles veem o fruto disto na vida de Jesus. E então eles, ao verem o fruto da oração de Jesus, do relacionamento que Jesus tem com o Pai, eles dizem, Senhor, nós queremos também, ensina-nos a orar. E nós lembramos que a oração era uma forma de se ensinar teologia. A oração desta maneira, quando os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar, a pergunta e o que quer dizer não é como uma fórmula no sentido de, Senhor, o que devemos dizer no sentido de palavra por palavra? Como se fosse uma reza, uma repetição, palavras que nós repetimos vez após vez. Não é isto. Quando eles perguntam, Senhor, quando eles pedem, Senhor, ensina-nos a orar,
O que eles estão a dizer, o que eles estão a pedir é sobre o que devemos orar. O que deve encher a nossa mente, o que deve encher o nosso coração enquanto oramos. E então o Senhor Jesus ensina cada uma das coisas, cada um dos detalhes que deve encher a mente e coração de cada um enquanto se aproxima do Pai. E então, sem quebra, sem ter nenhuma mudança no cenário, sem ter nenhuma mudança no tempo, Jesus acaba de ensinar a oração e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus, verso 5. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Nós falamos aqui de maneira especial nesta parte como quem somos nós nesta parábola. E em português, a verdade é que na tradução nós perdemos aqui um bocadinho. Conseguimos lá chegar, mas pode ficar um bocado confuso. Podemos, às vezes, nos achar. E nós queremos achar, não é? Que nós somos aquele amigo que está deitado e que alguém vem bater a nossa porta, importunar e nos incomodar. Olha, eu até, de tanto incomodar, olha, eu até dou que é para pararem logo de chatear. Só que o que Jesus está a dizer nesta parábola, nós somos aquele que recebe a visita e que vai pedir ao amigo, vai pedir ao vizinho os pães. Eu recebo uma visita de madrugada e então não tenho o que oferecer a esta visita que chega e então eu vou ao meu vizinho e digo: vizinho, por favor ajuda-me porque eu não tenho o que oferecer a este outro amigo que chegou. Então, se faz favor, tem aí um pão, tem algo que possa dar para que eu possa dar a ele. E este amigo lá de dentro nos responde: olha, não incomodes. E falamos sobre a nossa atitude em nosso tempo, não é? Nós somos muito educados muitas vezes, somos ensinados tantas vezes a não incomodar os outros. E meu irmão, a verdade é que é mesmo mau ser incomodado. E nós, como pais, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a não serem este tipo de pessoa, não é? Que incomoda, que anda aí a importunar ou a incomodar os outros. Entretanto, apesar da boa educação nos dizer assim, o Senhor Jesus desafia quando diz respeito ao Senhor Deus. Isto porque a realidade, meus irmãos, é que aquilo que nós chamamos de importunação e que o Senhor Jesus dá o exemplo como importunação, para Deus não é qualquer importunação. Porque se fosse importunação ao Senhor, nós o buscarmos, o Senhor não havia se revelado em sua palavra. O Senhor revelou-se a si mesmo e revela-se a si mesmo por meio da criação e por meio de sua palavra, porque Ele quer que o busquemos. Porque Ele quer que nos aproximemos dEle, que confiemos nele e a Ele todas as coisas das nossas vidas. E não apenas de maneira superficial. E às vezes nós achamos um bocado assim, não é? Olha, mas o Senhor já sabe todas as coisas, não sabe? Então, por que é que eu vou ficar aqui a incomodar ao Senhor? O Senhor já sabe. Eu já orei sobre essas coisas. Então, como eu já orei sobre essas coisas, eu não preciso, então, ficar aqui a insistir e orar muitas vezes. Por um lado, isto é verdade. Isto é absoluta verdade. Só que, meus irmãos, precisamos lembrar de um outro detalhe muito importante. Se formos por este caminho, nós nem vamos orar. Por quê? Porque o Senhor já sabe todas as coisas. O Senhor sabe tudo o que precisas, o Senhor sabe tudo o que está a passar na tua vida, o Senhor sabe tudo o que está a passar na tua mente e no teu coração. Se for assim, se a oração, o objetivo da oração é nós informarmos ao Senhor, o objetivo da oração é nós pedirmos ao Senhor, não faz sentido orarmos.
Por quê? Porque Ele já sabe o que nós precisamos e então não precisamos informar nada a Ele, não precisamos pedir nada a Ele. E como um bom pai, que Jesus mesmo vai dizer aqui, que está disposto a dar boas coisas, os nossos filhos não precisam pedir comida para que o dê, para nós começarmos a preparar o almoço, não é? A realidade é esta, nós não estamos em casa como pais e somos maus, e Jesus vai dizer que somos maus, nós não estamos sentados à espera e os nossos filhos de repente, olha, eu tenho fome, tá bem, então deixa-me lá preparar o almoço. Ou então, insista mais um bocadinho, porque não me apetece fazer comida agora. Portanto, a oração e o sentido da oração, o objetivo da oração, não é informarmos nada ao Senhor. Ele já sabe todas as coisas. Não é pedirmos nada ao Senhor. Ele já tem todas as boas dádivas para nós. E Ele já há de as dar, porque Ele é bom e amoroso e cuidadoso. Portanto, o sentido da oração é nós nos relacionarmos com o Senhor. Porque quando nos relacionamos com o Senhor, Ele transforma-nos a mente e o coração. E então agora transformados, ou como Paulo vai dizer, conformados, no sentido de tendo a mesma forma. E meus irmãos, o cuidado que nós temos que ter é que há pessoas que dizem, mas nós não podemos ser pessoas conformadas. É verdade, Paulo vai dizer isso. Inclusive vai dizer que nós não devemos nos conformar, nos amoldar aos padrões deste mundo. Todos já devem ter passado por isso. Talvez quando vão ficando mais velhos já não passem tanto. Mas quando somos mais jovens, os irmãos sabem muito bem. Temos agora um amigo novo, temos agora uma amiga nova. Começamos a andar com esta pessoa. E esta pessoa tem ali as suas manias. Aquela pessoa tem ali a sua maneira de dizer as coisas. Aquela pessoa às vezes tem uma frase que usa com muita frequência. O que acontece conosco de tanto nos relacionarmos com aquela pessoa? Quando nós vemos, se calhar nós já soltamos aquela mesma frase. Nós já usamos aquela mesma palavra. Nós se calhar nos apanhamos, a pessoa às vezes tem ali uma mania, qualquer que seja, e nós nos apanhamos a fazer aquela mesma coisa que a pessoa faz. Porque quanto mais nos relacionamos com uma pessoa, é inevitável. É inevitável. Às vezes é uma expressão, nós temos aqui em nossa igreja irmãos de muitas partes de Portugal, irmãos de muitas partes do mundo. E então às vezes há ali uma expressão, há ali uma gíria, uma maneira de dizer uma coisa, e quando nós vemos, nós nos apanhamos a dizer como aquele irmão. Porque de tanto conviver, nós começamos a tomar uma parte da forma daquele irmão. Por isso até que os pais e as mães costumam dizer, não é? Tome cuidado com quem andas. Exatamente por isto. Porque o nosso limite, ele só é tão grande quanto as pessoas com que nós andamos. Ainda que nós saibamos que é errado, se convivemos com pessoas que fazem coisas que nós sabemos que é errada, a verdade é que aquilo começa a se tornar natural, começa a se tornar normal para nós. Por isso, meus irmãos, a oração é a chave para a vida cristã. Porque quando oramos e nos relacionamos com o Senhor, começamos a ficar parecidos com o Senhor. Uma coisa que é muito curiosa é que as pessoas, quando começam a se relacionar com o Senhor, mas não vêm de uma família, não vêm de um lar onde cresceram ou onde conheceram ao Senhor ou onde iam à igreja quando pequenos, essas pessoas normalmente têm muita dificuldade em orar. Normalmente essas pessoas, se pedirem para orar, vão dizer, não, eu não sei orar. Eu não sei orar. Ora lá tu que eu não sei. Só que a realidade é que, de facto, é mesmo como um idioma. Nós vamos aprender a orar quando nós lemos a palavra do Senhor, quanto mais estudamos a palavra do Senhor, quanto mais nos acostumamos com a maneira de falar do Senhor, mais nós aprendemos a falar com Ele. Mas o Senhor não está preocupado como se tivesse um formato, não é? E há pessoas que acham que chegar em oração ao Senhor é chegar de maneira muito formal. E é claro, é sempre uma dualidade, não é? E na nossa mente, no nosso coração, isto é difícil. Porque estamos a chegar diante do Deus Altíssimo, Senhor de todas as coisas do universo, que mantém todas as coisas, Senhor da nossa vida.
Mas ao mesmo tempo precisamos lembrar que este Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, é o nosso Pai. Por isso precisamos da oração não só corporativa, no sentido da oração que fazemos como igreja, quando oramos com nossos irmãos, mas nós também precisamos daquele tempo em que fechamos a porta e oramos e nos colocamos só nós e o Senhor. Porque certamente os irmãos sabem muito bem como é isto, marido e mulher, quando estão na rua, na frente das outras pessoas, falam entre si de uma maneira. Ainda que discorde, ainda que ache que deveria ser feito ou falado de outra forma, a maneira como vai reagir em público é uma. Agora, quando chega em casa, a coisa é diferente. Fecha-se a porta e agora então conversa-se de uma outra maneira. A mesma coisa com o Senhor. Nós quando oramos na igreja, nós oramos, claro, às vezes de uma maneira, não é mais formal, mas de uma maneira mais, eu diria, respeitosa, porque é como mesmo um rei. Se forem ver os países onde há reis e rainhas, os seus filhos, os seus netos, em todos os momentos em que estão na vida pública, a maneira como lidam com este rei ou esta rainha não é como pai, não é como mãe, não é como avô, não é como avó. Por quê? Porque em público, diante de todos, ele é o rei, ela é a rainha. Mas quando se fecham num ambiente e estão sós, obviamente a relação é outra. E precisa ser outra. Porque aquela pessoa, mesmo sendo alguém muito importante, quando fecha a porta é um ser humano como qualquer outro. Nós estamos diante do Senhor Deus do universo, mas que Ele mesmo nos convida a orar a Ele e dizer Pai. E não só orar e dizer Pai, mas Ele diz, importunem-me. A coisa que eu mais quero é ser importunado. Meus irmãos, que coisa difícil é a velhice. Ainda não sei pela experiência própria, não é? Não lá cheguei. Mas eu vejo e eu ouço e muitas vezes acompanho pessoas que em sua velhice, tendo filhos, muitas vezes dizem, mas o meu filho, a minha filha, mal me liga. Quando eu ligo, parece que não quer falar comigo. Quando vem à minha casa e o convidamos e temos aquele tempo em família, parece que está sempre com pressa, parece que está sempre contrariado, parece que a mente, o coração nunca está realmente ali. Tudo o que o pai e uma mãe quer é o filho a importuná-lo. Quando são pequeninos, nós reclamamos, não é? Esta parte eu estou mais próximo, sei como é que é. Quer dizer, olha, o tempo todo não consigo fazer nada. A televisão da casa, pronto, é deles, não é? A televisão não conseguimos mais ver notícias, não conseguimos mais assistir uma série, um filme. Quando se tem filhos, olha, nossa televisão, as nossas séries favoritas se tornam Bluey e coisas do gênero. Meu Deus, olha que cresçam. Mas depois, quando crescem e se vão, a tristeza é que foram. Então, tudo o que eu queria era que o meu filho ou que minha filha ligasse. Se eu não ligo, pastor, se eu não ligo, não ligam. Eu não sei como é que está, porque se eu não ligar, e eu ligo e eu pergunto, como é que estás? Está tudo bem? Está tudo bem. Não fala, eu tenho que ficar aqui a insistir, a perguntar. O Senhor quer relacionar-se conosco. Ele revelou-se. Ele mesmo diz. O Senhor Jesus nos ensina. Insistam com o Pai. Importunem o Pai. E ele continua. Ele continua.
Verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Senhor Jesus então nos diz que como devemos orar, no sentido de que o que deve encher a nossa mente e o coração. Ele nos ensina então a atitude que devemos ter a orar, que é a atitude de persistência, de insistência, de caminhar com o Senhor, relacionar-se com Ele em todo o tempo, em cada coisa. E Ele então, no final, vai dizer que se assim nós fizermos, aquele que busca, achará, aquele que bate, lhe será aberto, aquele que pede, lhe será dado. Mas nós falamos sobre este contexto, de que nós temos que ter o cuidado de lembrar que este texto não está isolado, mas ele vem na sequência de Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, eu não sei orar. Eu não sei pelo que devo orar. Eu não sei o como eu devo orar. E então ele ensina. Ele ensina como devemos orar. Ele ensina o que deve encher o nosso coração, a nossa mente, qual deve ser a nossa atitude. E então, quando estivermos alinhados com o Senhor, quando a nossa vontade, quando nós estivermos a orar, a pedir de acordo com a vontade do Senhor, quando estivermos a orar de acordo com o tempo do Senhor, quando estivermos a orar, a pedir ao Senhor e colocar diante dele aquilo que ele nos disse que deveríamos fazer, então ele nos dará. Mas aqui tem algo sensacional e que nós falamos neste texto. Esta é a pregação que está a entrar hoje online. Porque a coisa mais importante, e Jesus vai dizer aqui basicamente 3 coisas que nós oramos a pedir ao Senhor. Nós oramos a pedir as nossas necessidades, o pão do dia a dia. Nós oramos ao Senhor a pedir por sabedoria, e se nós voltarmos ao Antigo Testamento vamos perceber que é exatamente isto, que sabedoria é central. Vamos ver ali no livro de Provérbios, e não só, por todo o Antigo Testamento, que a busca de sabedoria é algo que nós devemos fazer. Ele vai dizer em Provérbios que devemos fazer a ponto de entregar tudo o que temos em troca da sabedoria, de tão preciosa que a sabedoria é. Mas, no fim, existe uma coisa que é mais importante do que todas estas. Porque as nossas necessidades e sabedoria são fundamentais para uma vida boa. Mas é possível ter tudo e não ter necessidade alguma. E ainda assim ter um vazio de Deus. Porque a palavra vai dizer, e colocou Deus a eternidade no coração do homem. Mas o homem não consegue, por conta própria, sozinho, chegar ao Senhor. Podemos ter toda a sabedoria do mundo. E sabedoria, eu gosto de definir sabedoria como o conhecimento aplicado. Porque conhecimento, não é, teórico, eu gosto de dizer que conhecimento teórico não é conhecimento. Não é nada. Porque se alguém me pergunta, olha, e temos um exemplo muito bom em nossa igreja, não é? Como é que se faz, e o Alessandro neste momento está lá a trabalhar, como é que se faz para conduzir um navio cargueiro, rio acima? Ainda por cima, os irmãos devem saber, o nosso irmão Alessandro trabalha com isto, no Brasil. Não são aqueles riozinhos retos, não é? São aqueles rios que vão dando voltas e curvas e voltas e curvas. E como é que se faz isto? Teoricamente é muito fácil. É muito fácil. É só ver ali como é que está o fundo do rio e toca o navio para lá, toca o navio para cá e anda ali. Teoricamente é muito fácil. Se fosse tão fácil, qualquer um fazia, não é? Não precisava ser alguém que estudou tanto para fazer este trabalho. Inclusive, por exemplo, a legislação no Brasil sobre este tema, por exemplo, é que qualquer embarcação de qualquer país, ao chegar na costa do Brasil, só pode subir o rio com aquele barco, não é o capitão do barco. Tem que ser com alguém especializado e treinado para fazer isto.
Meus irmãos, conhecimento teórico não é nada. É perda de tempo. Conhecimento prático. Pastor, o pastor sabe colocar um piso? Sim, teoricamente eu sei. E na prática? Nunca o fiz. Portanto, alguém confiaria que eu pusesse piso na vossa casa? Nem eu poria na minha. Isto é sabedoria. Sabedoria é eu jamais o faria porque eu reconheço que não sei, apesar de teoricamente saber como é que se faz. Portanto, sabedoria é o conhecimento na prática. Agora, ainda que se tenha sabedoria em muitas coisas, em coisas muito importantes, e que com esta sabedoria consigas ter uma vida boa, uma vida muito boa, ainda assim é possível ter toda a sabedoria. E nós vemos o que aconteceu com aquele que a Bíblia vai dizer que é o homem mais sábio que já existiu. Salomão. O que aconteceu com ele? Tornou-se um rei muito próspero, efetivamente. Conquistou muitas coisas, muitas riquezas, efetivamente. Mas afastou-se do Senhor. Portanto, a sabedoria em si só também não é salvífica. Pode ser vazia de significado, ou como vai dizer o eclesiástico no livro de Eclesiastes, vai nos dizer e nos ensinar que tudo é vaidade. Que a sabedoria é fundamental. Que nós devemos largar tudo, entregar tudo o que temos em troca da sabedoria. Mas isto é vaidade. Que nós precisamos do sustento, precisamos do pão de cada dia, devemos trabalhar para isto, devemos ser prudentes, devemos guardar, devemos investir, devemos trabalhar com suor. Mas isto também é vaidade. Ele vai dizer, isto é só enfado e cansaço. E então, no fim, a terceira coisa, e a mais importante, Jesus nos responde aqui no final, porque ele vai nos dizer, ora se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Meus irmãos, o que o Senhor nos coloca como o mais importante que nós devemos pedir ao Senhor é o seu Espírito Santo. Porque é por meio do Espírito Santo que nós podemos ver ao Senhor. É por meio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vindo nos redime. E eu não quero entrar em muitas questões técnicas, mas eu quero incitar os irmãos a refletirem em uma coisa. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é verdade? A palavra vai dizer assim. E nós sabemos, é a lógica também simples. Jesus, quando morreu, nós nem existíamos ainda. Portanto, ele morreu, nós éramos pecadores, estávamos mortos em nossos pecados. Agora, como é que pode um morto voltar à vida? Como pode um morto salvar-se a si mesmo? Imaginem alguém na praia. E eu não estou a falar, o mar está agitado e de repente alguém foi nadar e ele está a afogar. Se a pessoa está a afogar, ela está viva ou está morta? Quem está a afogar, está vivo ou está morto? Está vivo ainda, está a afogar, senão diria, afogou-se. Não vai dizer, ele está a afogar, não é? Língua portuguesa. Está aqui, ainda está a acontecer uma ação, não é? Ele está a afogar, ou seja, está vivo. Está a afogar, não afogou. Mas se diz, afogou, é porque já está a boiar. Alguém que está a afogar ainda está a lutar, não é? Ainda está a dar luta, ainda está a tentar salvar-se a si mesmo. E então, normalmente, vai lá, o senhor que está lá na praia a cuidar, vai ver e vai tentar salvar aquela pessoa. Agora imaginem, alguém que já está morto. Vai ver essa pessoa a debater-se. Vai ver esta pessoa a abanar, a pedir socorro. Quando vier um nadador para buscá-la, esta pessoa vai se agarrar a ele. O nadador pode dizer, olha, agarra-te a mim que eu vou levar de volta à praia.
O que é que o morto vai responder? Nada, não é? Está morto. Morto não vai responder nada. Se responder, é porque não está morto. Agora a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos. E às vezes eu vejo pessoas a dizerem, então eu tenho que apresentar ao Senhor Jesus porque nós temos que fazer a nossa escolha. As pessoas têm que fazer a sua escolha. O que um morto escolhe? Meus irmãos, eu não sei se já pensaram nisto, mas a realidade é que até nós percebermos, conhecermos, entendermos, olha, eu preciso do Senhor. Eu preciso de alguém que venha me resgatar. Eu preciso de salvação. Isto já é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, e isto é chamada obra da redenção. Não é ainda a justificação. A redenção que acontece antes da justificação. Antes de termos a Jesus como Senhor das nossas vidas, nós precisamos perceber, não é? Olha, eu preciso ter Jesus como Senhor da minha vida. E isto só é capaz quando o Espírito Santo do Senhor vem e Ele nos redime. E Ele nos traz de volta à vida para que possamos ver e ouvir o Senhor. Por isso o Espírito Santo ele é fundamental. E não só no processo da nossa salvação, da justificação, mas também no processo posterior da nossa santificação. Porque é com o Espírito Santo a viver em nós, como já temos estudado, não é? É Ele que nos ensina, Ele que nos faz lembrar e é Ele que nos conduz a cada dia. Precisamos dele. Tanto que Jesus, no Evangelho de João, antes de ir embora, acalma os seus discípulos. Ele diz, fiquem tranquilos, eu vou, mas eu vos envio outro que virá após mim. O Pai vos enviará outro, o seu Espírito da verdade. Ele vos guiará. Por isso, meus irmãos, nós devemos orar e orar a saber que se oramos conforme o Senhor Jesus nos ensinou, oramos com a atitude correta e oramos pela coisa certa, a mais importante, e Jesus nos promete, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Peçam o Espírito Santo de Deus. E então começa aquela sequência que temos visto agora mais recentemente, não é? Porque então Jesus, no verso 14, vai dizer, de outra feita estava Jesus expelindo o demônio, que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram, mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios, e outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus é o mais valente que o valente. Jesus é o Senhor. Ele diz, se é pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado. Ele é aquele que representa o reino de Deus neste mundo. O reino é chegado. Querem a prova disso? Jesus começa aqui. E nós começamos a ver algo muito interessante no ministério de Jesus. Porque, de facto, Jesus começa aqui no capítulo 11, e conforme avançamos e relembramos, os irmãos devem começar a perceber que quando nós damos um passo atrás e olhamos o capítulo 11 como um todo, nós começamos a perceber, Jesus começa a ter uma postura de rei.
Pastor, uma postura de rei? Como assim? Porque Jesus, antes que estava a ter uma postura de profeta, uma postura de sacerdote, ele agora começa a ter também uma postura de rei. O que o rei faz quando visita a sua terra e encontra a sua terra desordenada? O que ele faz? Mete ordem. Ele levanta a sua voz e ele não se cala e ele endireita aquilo que precisa ser endireitado. Então Jesus começa não apenas a curar, porque nós lembramos disso e nós temos já estudado as curas que Jesus faz, os sinais, as maravilhas, os milagres. Eles não são um fim em si mesmo. Eles são apenas uma expressão de que o poder de Deus é com Jesus. O que ajuda a endireitar, o que corrige é o ensino. E a centralidade do ministério de Jesus não está nas curas e nos milagres, mas no ensino. Tanto que aqueles que insistem que ele cure mais, que ele faça mais sinais, que ele faça mais maravilhas, o que ele diz? Que eles estão errados, que precisam ouvir. E é isto que nós vemos Jesus começar a dizer. Porque aqui ele vai aprofundar na estratégia de Satanás. E aqui no verso 24 ele vai dizer, verso 24 a 26, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando diz, voltarei para a casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Meus irmãos, nós sabemos disto. Vão a um prédio abandonado. Consertem este prédio abandonado. Mas deixem a porta destrancada. O que vai acontecer? Aqueles que estavam ali a invadir aquele prédio vão voltar. Olha, muito melhor agora, não é? Antes, este prédio era um prédio abandonado, destruído, precisava de uma remodelação. Remodelaram e não meteram tranca na porta. Obrigado. Eu agradeço. Está mais quentinho, está melhor, agora já não chove cá dentro. Espetáculo. Aquele que remodela uma casa, põe uma tranca na casa. Aquele que remodela uma casa, remodela para vender, para que alguém vá morar ou para a própria pessoa ir lá viver. Não deixa a casa vazia, aberta, disponível. E o que Jesus está a dizer é, eu vim ocupar esse espaço. Eu não vim para limpar casas e deixar casas vazias. Não é isto que está a acontecer. O reino é chegado. Eu vim por ordem. E esta ordem manter-se. E então Jesus continua. Antes disso, uma mulher o vai interpelar, não é? E é interessante aqui este breve parêntese que se abre no texto, porque ela diz, ora aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Porque não é uma questão aqui de família, de linhagem, de quem é mais próximo, quem é mais amigo. O que o Senhor Jesus vai dizer é que os que são bem-aventurados, os que são abençoados, os que são felizes, alegres no Senhor, são aqueles que ouvem as palavras de Jesus, percebem e guardam, e obedecem e cumprem. Parem de falatório. Deixem de ser ignorantes. Estão a dizer, querem mais sinais. Estão a dizer que é pelo poder de Beelzebul que expulso. Estão a dizer que é quem é meu familiar. Olha, bem-aventurado o teu primo, não é? Porque era teu primo e pôde crescer contigo. De nada faz diferença. Nós sabemos, por exemplo, pela história da igreja, entre os apóstolos de Jesus, quantos eram irmãos de Jesus? Nenhum. Porque há muita confusão. E eu percebo. A confusão que existe é que existe o apóstolo Tiago. E existe o irmão de Jesus, Tiago, o autor da epístola de Tiago. Mas o Tiago, o irmão de Jesus que escreve a epístola de Tiago, não é o Tiago o apóstolo.
Porque Tiago, irmão de Jesus, não era um apóstolo, não era um dos seguidores mais próximos de Jesus. E nós vimos isto, já estudamos, que dizem a Jesus, Jesus está no meio de uma casa a ensinar a multidão ao redor dele, de repente vem alguém até ele e diz, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Onde é que estava Tiago? Não estava ali com Jesus, estava lá fora. Então o que Jesus diz? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem. Tiago, irmão de Jesus, até este ponto não aparece. Não é a proximidade com Jesus que faz, proximidade neste sentido familiar, não é? Sanguíneo, que faz com que seja algo de especial. Mas é aquele que ouve a palavra. Meus irmãos, há pessoas que dizem, não, mas há uma promessa de que então, porque é a minha família, esquece isto. A promessa é que todo aquele que crer, todo aquele que nascer de novo da água e do Espírito será salvo. Esta é a promessa. E aquele que não nascer da água e do Espírito não será salvo. São nossos filhos, nós os amamos. E por isso é que oramos por eles, com esta atitude. Importunamos a Deus todos os dias, Senhor, salva os nossos filhos. Converte-lhes o coração. Espírito Santo, visita-os, que eles vejam ao Senhor. Arrependam-se, rendam-se a Ti. Por isso nós oramos, por isso nós ensinamos. Por isso oramos com eles, por isso trazemos a igreja, por isso ensinamos, gastamos tempo, preparamos material com tanto carinho, com tanto cuidado. Mas nós sabemos que no final a salvação deles não depende de nós, nem do que nós fazemos. Mas nós fazemos tudo o que podemos e importunamos ao Senhor por eles. Mas no dia final o que valerá é entre eles e o Senhor. E então, Jesus vai falar exatamente sobre isto quando vai falar do sinal de Jonas. E lembram-se, quando nós falamos sobre isto, de que o sinal de Jonas foi a pregação. Jonas não fez maravilhas, milagres, sinais em Nínive. Jonas caminhou por aquela cidade por 3 dias e o que ele disse foi muito simples. Ele não disse, malta, Deus é muito amoroso e muito bom e muito generoso. Se vocês se arrependerem, Deus será bondoso, generoso e Ele vai guardar vocês. Não foi isto. Sabemos que Jonas, ele nem queria ir a Nínive. Porque ele sabia e ele diz ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é bondoso e eu sei que se eles se arrependerem, o Senhor vai salvar eles. O Senhor vai voltar atrás e eu não quero, eu quero que o Senhor destrua Nínive. Então ele vai para Nínive, vai para as ruas e diz, olha, em 40 dias o Senhor vai destruí-los, porque o Senhor está farto dos vossos pecados. E então eles começam a arrepender-se. Não houve sinal, não houve maravilha, não houve milagre, não houve nada. O que houve foi um homem a dizer, vocês são pecadores, precisam do Senhor. Ponto. O Senhor Jesus começa a tomar o seu lugar de autoridade e de rei. Eu sou aquele que vem anunciar, arrependam-se, é chegado o tempo, o reino já não está perto. O reino está aqui. Percebem que o tom de Jesus muda? O reino é chegado. Jesus, quando falava alguns capítulos atrás, nós vimos Jesus dizer, o reino está perto de vós. O que está perto não está ainda, não é? Está a chegar, mas não está ainda. Está perto. Agora Jesus muda o tom e ele diz, é chegado. É chegado o reino. Arrependam-se. Eu sou a luz que ilumina este mundo. O Pai não acenderia uma candeia para meter embaixo de um banco, embaixo de qualquer lugar, embaixo da mesa.
debaixo de um alqueire, de um velador. Mas ele vai meter no velador, vai meter em algum sítio onde esta luz ilumine a todo aquele que entra na casa. E lembram-se que quando nós estudamos a parábola da candeia, falamos sobre isto, de como a luz ilumina a todo aquele que entra na casa. Não ilumina todo, não ilumina a tudo, ilumina todo aquele que entra na casa. Ilumina todo aquele que entra no reino. Precisamos adentrar o reino de Jesus, que já é presente, que já está aqui, que já está disponível. O Senhor quer ser luz para o nosso caminho. Cantamos com nossas crianças todos os domingos. Ele nos deu a sua palavra e a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor Jesus é o Verbo encarnado. Ele é a palavra viva, pulsante. E Ele ilumina todo aquele que entra em seu reino. Porque o Pai o colocou para ser visto. Por isso eu digo, o capítulo 11 é Jesus a tomar o seu lugar de rei. O reino está aqui. O rei está posto sobre o velador, para que todos vejam a sua luz que brilha e ilumina a humanidade. E então, ao falar Jesus estas palavras, verso 37, um fariseu o convida para comer em sua casa, mas ele fica consternado que Jesus não lava as mãos. Não porque existisse uma lei que o mandasse, porque não existia, mas porque era um hábito e uma interpretação dos fariseus. Como é que pode? Jesus sabia disto. Como é que pode Jesus ir comer na casa de um fariseu? Sabe que eles lavam as mãos antes e ele não lava a mão. E então Jesus vai começar a falar aqui sobre a hipocrisia. Porque estes homens que eram supostos saberem, ele vai dizer mais à frente, vocês têm as chaves, mas não só não entram, como não permitem que ninguém entre. Vocês têm o conhecimento, mas com o conhecimento colocam sobre os homens um jugo mais pesado do que eles conseguem suportar, sendo que vocês mesmos não se colocam este jugo. E eu, ao olhar e dar um passo atrás durante esta semana, eu orei tanto, meus irmãos. Porque no meu coração eu perguntava, Senhor, parece que começa tão bonito, não é? O capítulo 11. Jesus a ensinar a orar, a dizer a tudo que devemos ter, a prometer que o Pai nos dará se nós pedirmos de acordo com a sua vontade no seu tempo. Mas então, no final, vira Jesus a afrontar os hipócritas. Meus irmãos, eu ao olhar este quadro distante, o que veio ao meu coração foi o como é fácil nós sairmos do momento em que estamos a aprender do Senhor sobre oração, a aprender sobre a atitude que devemos ter em oração, a aprendermos sobre a confiança que temos no Senhor em oração e passarmos a uma atitude de hipocrisia, onde usamos isto que acabamos de ouvir e aprender para colocar um jugo sobre os homens maior do que podem suportar. Quando nós mesmos não o fazemos. Este é o maior cuidado que devemos ter. Lembram-se que falei agora há pouco? Conhecimento sem a prática, ele não é nada. Sabedoria é o conhecimento em prática. O que nós temos que pedir ao Senhor é o seu espírito e sabedoria para que não tenhamos apenas conhecimento teórico sobre oração. Ah, sim, o pastor já ensinou. Olha, foram tantas pregações, estão lá disponível online, pode rever. Já são mais de 10 pregações só nesta primeira parte. Meus irmãos, isto sozinho não é nada. É vazio. Isto para servir de colocarmos sobre o irmão é vazio. Meu irmão, talvez não estejas a orar o suficiente. Talvez não estejas a orar da maneira certa. Já assististe às pregações lá do pastor? Eu assisti. Eu, inclusive, fiz anotações. Eu já aprendi tudo.
Ah, sim, então oras assim em tudo na tua vida, em cada situação. Como é fácil sairmos da presença do Senhor, tendo aprendido dele, e rapidamente tornarmos isto em um fardo maior do que os nossos irmãos podem suportar. Meus irmãos, eu vou dizer que o meu coração é um coração dividido, como o coração de um homem qualquer. Porque se por um lado eu desejo ardentemente ver os irmãos aqui, não é por mim, não é pela igreja, é pelos irmãos. Para que possamos, como igreja, caminharmos juntos e aprendermos do Senhor. Ao mesmo tempo, os irmãos já devem ter percebido, eu não incomodo ninguém. Eu sei que existem pastores que têm por hábito, durante a semana, ligam para os irmãos. Olha, eu não vi o irmão aqui. Irmão, não foste no domingo, o que se passou? O irmão tem que ir à igreja. Eu posso ligar para saber o que se passou. Eu normalmente espero 2, 3 semanas, vejo que o irmão não veio uma semana, ok, pode ter acontecido qualquer coisa. Se o irmão quiser dizer, ele vai dizer. Se não quiser dizer, também não vão andar a incomodar. Passou-se 2, 3, bom, agora eu fico preocupado, pode ter se passado alguma coisa. A minha pergunta é, se eu ligo para o irmão, nunca vai ser, olha meu irmão, o que se passou, como é que está, e aí, como é que foi? Olha, tem faltado à igreja, não é? Precisas voltar aí. Nunca vai ouvir isto de mim. Vai ouvir de mim, estamos preocupados, não temos visto, está tudo bem, tem-se passado alguma coisa, tem alguma maneira que podemos orar por si? Olha, sentimos vossa falta, apareça, estamos lá. Não é? Ponto. Por quê? Porque, meus irmãos, não é o meu papel, não é o papel de ninguém estar aqui. Ah, irmãos, vocês precisam ir, vocês precisam ir, vocês precisam ir, você precisa estar lá, precisa estar lá. Porque não é para ninguém estar por estar. Precisam vir porque querem vir. Porque percebem a importância de estar com o corpo de Cristo a aprender do Senhor. E se nos poucos dias ou nos dias que vêm ainda não conseguiram perceber, aprender o que eu vou fazer pelos irmãos e os irmãos já perceberam, é orar. Eu vou orar para que o Espírito Santo fale aos vossos corações. Para que voltem a estar na comunhão do Senhor. De vez em quando eu vou mandar uma mensagem, ou de vez em quando eu vou ligar e perguntar, então, estão bem? Está tudo bem? Precisam de alguma coisa? Precisam de alguma ajuda? Algo que se passa? E é isto. Por uma preocupação genuína em como estão. Não em que voltem. Porque não é só o voltar. Percebem? Não adianta também voltarem por obrigação ou por religiosidade. Por hipocrisia. Eu até, se calhar, faço o contrário. Dizer, meus irmãos, está aqui por hipocrisia? Não venha domingo que vem. Vá para a praia. Vai estar sol domingo que vem. Já está na altura de poder ir para a praia. Vai estar 20 graus. Olha, vai estar muito agradável de manhã. Não percam o vosso tempo. Porque não é ouvir que nos leva a lado nenhum. Voltamos ao que Jesus acabou de ensinar. É o relacionamento com o Senhor, é o relacionamento com Deus. Não é nada além disto. E então, nós percebemos o que acontece. Porque no final, estes homens começam a tentar, e confrontados com esta verdade, começam então a se levantar e tentar confundir a Jesus. Como se fosse possível. Querem tentar apanhar alguma coisa que ele diga que possam usar contra ele. E nós sabemos onde isto vai acabar. Quando eles conseguem finalmente retirar objetivamente de Jesus que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, de que ele é o próprio Deus. E então, por isto o vão prender e por isto o vão matar. Porque cegos não conseguem ver a verdade. Jesus está a caminhar para o final do seu ministério. Jesus já está a caminho de Jerusalém. Jesus já escolheu os 12 e os enviou. Jesus já chamou mais do que 12, chamou 70 e os enviou para irem à frente e prepararem o caminho para ele. Jesus já anunciou, estou a ir a Jerusalém.
E nós vamos ver que cada vez mais vai crescer esta atenção a dizer: Senhor, não vá para Jerusalém. Não vá. Porque lá, o Senhor está a ir para lá, só vão tentar matar o Senhor. Mas o rei é chegado e o rei está em missão. Mas ele está perto. Meus irmãos, somos chamados pelo Senhor esta manhã, conforme damos este passo atrás e olhamos o capítulo 11 como um todo. Há um relacionamento íntimo, sincero, honesto, sem hipocrisia com o Senhor. Nós já temos o conhecimento, o Senhor Jesus já ensinou. Mas que Ele mesmo, por sua graça, nos conduza para fora da hipocrisia. É tão fácil. A maior parte das igrejas estão em dois lados extremos desta história. Existem aqueles que falam em sinceridade, mas que não buscam conhecimento do Senhor. E então a verdade é que são tão sinceros quanto bebés de 2 anos de idade. São sinceros. Já viram crianças pequenas como são sinceras? São muito sinceras. Ficamos até incomodados às vezes com a sinceridade, não é? Dessas crianças. Dizem coisas, agem de maneira porque não têm os filtros. São sinceros como crianças, imaturas, sem conhecimento, ignorantes, sem filtros. Por outro lado, nós temos aqueles que talvez estejam mais próximos dos fariseus. Muito conhecimento, mas nenhuma justiça e nenhuma piedade, como o Senhor Jesus vai dizer. Cheios de hipocrisia. Mas o Senhor Jesus nos chama não a nenhum desses dois caminhos. E também nós falamos disso já. Não é o caminho do meio, não é o caminho do equilíbrio, não é isto. Ele chama pelo seu caminho. Por aquela porta que é estreita e que só Ele é capaz de nos conduzir por ela. Mas só que para isto, como Ele já disse, precisamos primeiro morrer. Morrer para viver nele e passar por esta porta. A relacionarmos-nos com o Senhor de forma verdadeira, sem qualquer hipocrisia. Aí então, e só então, poderemos verdadeiramente dizer: o reino de Deus é chegado aqui. O reino de Deus é chegado na minha vida. Que cada um de vós, que a nossa igreja, seja este lugar. Não porque somos melhores, talvez até porque sejamos os piores. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Mas que o Senhor, por sua graça, conduza cada um de vós, conduza esta igreja para ser verdadeiramente a chegada do reino de Deus nesta terra. Onde nós juntos, como irmãos em Cristo, como família, caminhamos a nos aproximar do Senhor a cada dia e a depender só dEle, completa e absolutamente dEle. Fecha os teus olhos.